Turma, então, o que nós vimos até agora, né? Como que a gente seleciona um resultado de produto que alavanca um resultado de negócio, como que nós identificamos através das entrevistas potenciais oportunidades dos nossos clientes, falamos sobre como nós priorizamos essas oportunidades dentro de alguns critérios, e aí a gente falou na aula anterior sobre as soluções focadas em inteligência artificial para essas oportunidades e um processo para a gente conseguir priorizar e sairmos com 3 potenciais soluções que você e seu grupo de trabalho conseguiram entender que faziam sentido. E aí, a gente começa a entrar agora na frente de identificação de premissas. Mais uma frase de um prêmio Nobel. Olha, a minha proporção de ideias boas e ruins é a mesma que a sua. A diferença é que eu tenho mais ideias. Então, nessa etapa, a gente está buscando também quantidade e diversidade de premissas que se lastreiam naquela determinada solução. A gente já vai explicar um pouco melhor o que isso significa. Por ora, entendam que, para produtos de inteligência artificial, nós estamos interessados em 5 principais categorias de premissas. A primeira é aquela que é desejável, ou seja, será que meu cliente quer utilizar essa solução, quer utilizar esse produto? Será que ele ou ela vão extrair valor disso? E o objetivo aqui é a gente testar o que a gente falou no módulo introdutório sobre o viés de confirmação e a nossa paixão pela solução. A próxima premissa é a gente identificar se de fato aquela solução é viável, de maneira econômica mesmo. Será que, se ela agrega valor ao cliente, ela também agrega valor ao negócio? Será que nós devemos construir isso? E o objetivo desse teste de premissa é entender se de fato está conectado à estratégia e se economicamente ela para em pé. Também temos a premissa do possível, tanto tecnicamente quanto se adequa à nossa cultura organizacional. Então, será que a gente pode construir isso de maneira técnica? Será que a nossa cultura ampara essa solução? Aqui a gente quer chegar a potenciais violações nesses sentidos. Para a AI, extremamente importante. A quarta premissa, de usabilidade pelos clientes. Então, será que é uma solução amistosa? Vai ter fricção? Eu preciso fazer um upskilling ou algum aculturamento para o meu cliente conseguir utilizar aquilo de maneira competente? E as premissas éticas, especialmente em AI, que a gente está passando por regulamentação global nesse sentido, nessa ciência e nessa tecnologia, a gente precisa entender se ela pode gerar algum mal, se pode de repente impactar a imagem da nossa marca, a reputação da nossa marca e assim por diante. Então, é importante que a gente utilize todos esses 5 prismas quando a gente analisa as nossas oportunidades. E, gente, como que a gente ganha clareza e descobre as premissas dessas potenciais soluções? Aqui a gente tem 3 grandes estratégias, a gente vai desdobrar as 2 primeiras e não vamos falar tanto da última, porque ela já está, de uma certa maneira, dentro das 2 primeiras, mas, de novo, aqui não tem melhor ou pior, tem aquela técnica que é mais adequada ao que você está familiarizado e ao seu contexto. Então, quando a gente fala de árvore de oportunidades, como que a gente utiliza toda aquela visualização simultânea que nós já fizemos para ter clareza de potenciais premissas? Então, vamos lá. Ainda no nosso exemplo do streaming, onde o resultado esperado do meu produto, minutos online na plataforma, endereçado pela oportunidade, eu quero assistir esporte ao vivo, a gente saiu com 3 soluções priorizadas no módulo anterior. E aí, a gente selecionou a solução de integrar as redes locais na nossa plataforma de streaming como uma para a gente desdobrar algumas potenciais premissas para a gente testar. Então, a gente faz o caminho bottom-up, de baixo para cima, através de perguntas. Então vamos trazer aqui um exemplo. Quando a gente identifica uma solução, a gente faz a seguinte pergunta: por que essa solução vai endereçar essa oportunidade? E aqui no nosso exemplo, poxa, a gente entende que numa discussão franca, ela soluciona essa oportunidade porque ela adiciona canais locais e isso permitirá que os clientes assistam esportes ao vivo. Agora, se eu perguntar o porquê que permitirá, a gente tem a seguinte resposta.
Ora, porque esportes que os clientes querem assistir estão nesses canais. Mas por que estão nesses canais? Porque a maioria dos esportes estão lá. E, por definição, os nossos clientes querem ter esse tipo de entretenimento. Então perceba que aqui a gente já tem 4 premissas para a gente testar. Se os esportes estão de fato naquele canal, se os clientes de fato querem, se de repente o canal local vai me disponibilizar isso ou não, se a minha plataforma vai conseguir receber esse tipo de informação, e é aí que a gente quer atuar no nosso laboratório. Então, utilizando a árvore de oportunidade nesse sentido, de baixo para cima, a gente consegue evidenciar, através de perguntas, algumas premissas. A gente vai explorar com um pouco mais de profundidade essa do Story Mapping como técnica e ferramenta para vocês identificarem, porque ela é mais profunda, pelo menos na minha opinião. As primeiras 2 ou 3 que vocês fizerem, eu acho legal fazer por essa segunda, porque ela vai te dar um pouco mais de profundidade, e aí quando vocês estiverem mais letrados nessa técnica, vocês podem utilizar direto a árvore de oportunidade. Então, no que se resume o Story Mapping, né, que é desenhar a potencial jornada, assim como nós fizemos nos galhos de oportunidade, do seu produto e solução, como se ele já tivesse sido implementado. Então vamos ver como que isso funcionaria, né? No mesmo exemplo do streaming, a gente faz a seguinte pergunta para o nosso grupo de trabalho. Olha, essa solução que a gente aqui priorizou, ela já está implementada. Quais são os atores necessários para que essa proposta de valor se concretize? E aí a gente vai chegar à conclusão que nós temos que ter assinantes como atores, a nossa própria plataforma de streaming como um ator, a rede local que tem canais como um ator. De repente a gente vai entender que um outro sistema de machine learning ou de inteligência artificial precisa funcionar como um ator também, e a gente identifica aqui. E o terceiro e quarto passo é nós identificarmos os passos necessários e posicioná-los de maneira sequencial para que aquela solução seja verdade. E aqui, lembrando, a gente mapeia isso como? Se colocando no futuro, como se a solução já estivesse implementada, e a gente volta. No caso dos assinantes, por exemplo, eles têm que entrar na plataforma, eles têm que circular nas opções disponíveis, depois escolher o evento específico e, por último, assistir aquele evento específico. Essa é a jornada do meu assinante nesse produto que, de maneira fictícia, ele já está implementado. E aí, com isso, a gente começa no quinto passo a identificar potenciais premissas de todas aquelas 5 categorias que nós falamos. E as premissas são aquelas que sustentam, elas têm que ser verdade para que aquele comportamento do seu cliente aconteça. E é com isso que a gente consegue identificar. Então aqui lembrando, gente, que as 5 premissas são importantes, principalmente no mundo da inteligência artificial, se é possível de maneira cultural e legalmente, e também aquelas premissas éticas nesse mundo que está cada vez mais sendo regulamentado. E a partir do momento que a gente entendeu, capturou todas as premissas que têm que ser verdades e acontecer para que aquela nossa proposta de valor se materialize, a gente vai agora compará-las. E quais são os 2 grandes critérios para a gente comparar as nossas premissas? A gente quer saber quais que são mais ou menos importantes, ou seja, aquelas que, olha, isso tem que ser verdade, senão meu produto não deslancha, e aquelas que eu tenho menos evidência de que aquela premissa vai funcionar. E como que a gente plota isso? De novo, não paralisem pela análise e pela complexidade. A gente não está buscando certeza matemática, a gente está buscando certeza comparativa. Aquelas evidências, aquelas premissas que a gente conhece de maneira certeira, qual que é a sua importância para o meu produto e para a minha oportunidade, e qual que é o nível de evidência, eu vou plotar nesse gráfico de 2 eixos. E aí, através de perguntas, a gente vai plotar de maneira comparativa aquelas premissas. Então, poxa, em relação a essa premissa, que eu tenho certeza que tem fortes evidências, essa aqui que eu não sei, tem mais ou menos. E aí a gente plota nesse gráfico. Então, lembrando, gente, e é essa a razão pela qual a gente, até agora, não trabalhou com uma solução, com uma oportunidade só. Por quê?
No mundo exponencial, de sistemas complexos e problemas perversos, a comparação e o contraste é a principal ferramenta que vocês têm que ter. E aí, a gente quer selecionar aquelas premissas que elas têm um alto nível de importância para o nosso produto, para a nossa solução parar em pé, e tem menos evidências, porque os testes que a gente quer rodar no nosso ambiente laboratorial de experimentação é justamente trazer mais evidências para mitigar riscos futuros na tomada de decisão. E aí, com isso em mãos, a gente aloca na nossa árvore de oportunidades embaixo das soluções priorizadas. Bom, turma, até agora, quais são os riscos dessa abordagem de mapeamento de premissas? O primeiro é um jogo de números, então não gerar premissas suficientes. A gente tem que gerar uma alta quantidade aqui. O segundo é não sermos específicos. Isso vale para toda etapa do processo que a gente fez até aqui. E, por último, a gente mapear somente uma classe de premissas. Lembrando que todas as 5 importam no mundo da inteligência artificial e principalmente as premissas éticas, para a gente garantir que os nossos produtos não vão ter impactos na sociedade de maneira negativa e nem na reputação das nossas marcas.